Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Luiz Gameiro, médico dermatologista. Hoje nós vamos falar de um tema bastante comum na dermatologia, que é molusco contagioso. Tem esse nome feio, mas não é nada tão horroroso assim. Nós vamos discursar sobre esse tema para poder responder as principais perguntas do dia a dia dos pais, já que é uma doença que afeta principalmente as crianças. E um dado importante, fiquem até o final comigo, porque eu vou revelar dicas fundamentais que os pais devem ter para poder ter a conduta se leva os filhos à escola ou não, se suspende, já que é uma doença contagiosa. O que é o molusco contagioso? O molusco contagioso é uma doença causada por um vírus que penetra na pele e se multiplica nesse órgão, formando verrugas. O aspecto de verrugas, a gente chama de pápulas, mas são pequenas verruguinhas, cor da pele, que vão se proliferando em algumas áreas do corpo, que vou falar a seguir. Mas tem um caráter de contágio muito alto, ou seja, ela é altamente transmissível de uma criança para outra. Pode ser manifestado também em adultos, mas a grande maioria dos casos são as crianças. E esse vírus, o que é? O vírus que causa o molusco é o pox vírus. Esse vírus, ele tem a capacidade apenas de se multiplicar na pele, mas não ganha tecidos mais profundos e não causa nenhum dano maior à criança. A única coisa é que esse vírus vai se multiplicando e tem uma facilidade de contágio entre uma lesão e outra e acaba evoluindo no decorrer de muitos meses, às vezes pode até passar um ano com as lesões, e isso traz muito desconforto para a criança e para os pais, obviamente, principalmente pelo aspecto clínico, o aspecto das lesões em si, aquelas lesões crescendo pelo corpo. É frequente? Sim, o molusco contagioso ocorre em torno de 5% de todas as crianças, ou seja, é bastante frequente. Se pensarmos de 100 crianças, isso são estudos de prevalência, mostrando que em 100 crianças, aproximadamente 5 já tiveram em algum momento da infância manifestação clínica dessa doença chamada molusco contagioso. Então ela é sim bastante frequente, não só nos consultórios dermatológicos, mas nos consultórios de pediatria, já que é uma doença que manifesta principalmente em pré-escolares e escolares. E quem corre mais risco de ter um molusco contagioso? São as crianças e principalmente as crianças que têm um antecedente de alergias, de dermatite atópica principalmente. Então aquelas crianças que têm alergias, a pele seca, coça com muita frequência, piora no inverno ou no verão por excesso de suor, essas crianças que têm tendências alérgicas na pele ou até outras doenças alérgicas relacionadas, como a asma ou bronquite e a rinite alérgica. Então até 45% dos casos de molusco, ou seja, quase metade, são originários de crianças que já têm algum grau de alergia. Então essa é a população mais frequente. Outro fator de risco para o molusco contagioso são adultos com doenças do sistema imunológico. E aí o principal é pessoas que têm AIDS ou HIV em estágios mais avançados podem desenvolver também o molusco contagioso. Porque o molusco é uma doença que tem uma relação muito forte com o sistema imunológico. E as crianças, nós todos quando éramos bebês, né, começamos o contato com vários agentes micróbios e agentes infecciosos no mundo e o organismo vai se respondendo, né, e o sistema imunológico vai amadurecendo. Por isso que ela é muito comum em crianças. E à medida que o sistema imunológico vai desenvolvendo, ele cria uma forma de defesa de tal maneira que elimina o vírus. Mas até esse sistema imunológico ficar totalmente fortalecido, a criança pode ter o molusco. E é por isso que adultos sem doenças importantes acabam não desenvolvendo essa doença. E se desenvolvem, os adultos principalmente ocorre na transmissão sexual e pessoas com esse tipo de doença ou que tomam remédios muito fortes, pessoas que fizeram um transplante nos rins ou que tenham algum grau de imunossupressão. E como ela se transmite? Ela se transmite através do contato da lesão em si. Então a criança tem uma lesão, geralmente elas se manifestam nessa área, principalmente aqui do tronco, mas uma criança abraça a outra, ou está brincando, ou está rolando no parquinho, esse contato manual, contato pele com pele, esse atrito faz com que o vírus, que é microscópico,
se transmita de uma criança para outra. E a criança pode transmitir também para ela mesma em outras áreas. Então é bom não ficar manipulando. Se a criança tem lesões, por exemplo, no braço, começa a cutucar aqui e depois coça o abdômen, ela pode também se transmitir. E veja que uma terceira forma de contágio é através de qualquer instrumento, às vezes uma caneta ou um caderno, a criança coçou com a mão, tem ali partículas do vírus e pode outra criança pegar aquele material e também encostando na própria pele se contagiar. Como que ela se manifesta? O quadro clínico do molusco contagioso é através de umas bolinhas que nós dermatologistas chamamos de pápulas, mas são pequenas bolinhas de 2 a 5 milímetros, ou seja, do tamanho da cabeça de um alfinete até mais ou menos aí uma cabecinha do fósforo, né? Esse é o tamanho da lesão. Então, geralmente elas são múltiplas lesões, então a gente fala meio que em dúzias, então meia dúzia, uma dúzia de lesões, podendo gerar 2, 3 dúzias, e elas ocorrem muito em áreas de atrito. Então é muito comum o molusco surgir nas axilas, a região do pescoço, a virilha, podendo se manifestar em outras áreas do tronco, nas pernas, atrás dos joelhos, cotovelos, eventualmente pode se manifestar no rosto, mas praticamente não existe na palma e nas plantas dos pés. Como é a lesão? A lesão, ela tem uma característica, ela é cor da pele ou brilhante, mas tem uma característica muito próxima do tom da pele ou levemente esbranquiçada, e a parte de cima dela é uma lesão em cúpula, é como se fosse um vulcãozinho. A parte de cima ela não é redonda, ela é achatada, que nós chamamos como uma umbilicação central, é como se fosse um pequeno umbigo, né? Então aquela parte de cima é mais achatada, mas como vocês podem ver na imagem, essa é a lesão clássica do molusco contagioso. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico, basicamente, ele é clínico. Então, o dermatologista ou o pediatra, o médico que está examinando o doente, consegue, que já conhece essa doença, visualiza, então, clinicamente, com a palpação, adquire esse diagnóstico de forma pronta e rapidamente. Mas, às vezes, pode gerar alguma dúvida. Um outro instrumento que auxilia muito o diagnóstico e confirma ou afasta o molusco é a dermatoscopia. Esse é um exame que o dermatologista aplica um microscópio sobre a lesão que aumenta de 20, 30 até 50 vezes e pode dar mais segurança para a gente confirmar ou afastar esse diagnóstico. Raramente, em alguns casos, é necessário fazer uma biópsia, ou seja, fazer uma anestesia, tirar a lesão ou fazer uma curetagem e mandar para estudo, né, que é o exame anátomo-patológico. Mas a grande maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, o dermatologista, até mesmo o pediatra, consegue identificar. E o molusco pode se assemelhar a outras doenças? Pode, principalmente verrugas, que também são causadas por vírus. Então a verruga viral, aquelas verrugas que são muito comuns ao redor dos dedos, nessas áreas joelho, cotovelo, essas verrugas também podem ter um aspecto às vezes semelhante às lesões do molusco, que também são causadas por vírus, mas um exame mais apurado consegue diferenciar uma coisa da outra. Como é a evolução natural? Alguns casos pode demorar 1 ano, 2 ou raramente até 5 anos. De uma forma geral, as lesões do molusco acabam durando até no máximo 1 ano, na grande maioria dos casos. Mas o tratamento ele é importante, principalmente para evitar essa transmissão, já que durante essa evolução múltiplas lesões novas vão surgindo, então algumas cicatrizam, vão embora e acabam vindo outras lesões, e aí isso também se prorroga, que todo mundo olha, leva no dermatologista, ou vai ver por que não tratou essa lesão, isso é contagioso, passa de uma criança para outra. O tratamento ele é feito através de alguns métodos, não existe um tratamento padrão que é indicado para todos. Cada caso é um caso, depende muito da faixa etária. Crianças muito pequenininhas, né, por exemplo, abaixo dos 2 anos, têm uma tolerância muito ruim a qualquer procedimento, porque como não tem um tratamento via oral para o molusco, a questão é do sistema imunológico mesmo, nós não temos uma forma eficaz de estabelecer um bloqueio dessa replicação do vírus na pele, a gente destrói a lesão. Então, o tratamento básico é a destruição da lesão. Geralmente, através, primeiro, de uma curetagem, ou seja, a gente passa um creme anestésico na pele. Isso é feito no próprio consultório dermatológico e essa pele vai ficar, essa lesão vai ficar levemente anestesiada. E aí, o dermatologista vem e faz uma curetagem, uma raspagem dessa lesão e
descola a lesão da pele, já que ela não é uma lesão profunda, ela é superficial, mas ela é aderida à pele. Então, a pele levemente anestesiada com uma cureta. É um instrumental bem delicado que a gente faz uma certa raspagem e a lesão sai. Pode ter algum desconforto, uma leve dor, mas é um procedimento tolerável, principalmente para criança acima de 4, 5 anos. Abaixo dessa idade, realmente é difícil fazer a curetagem, mas é o tratamento mais indicado. Outra forma de tratar é destruir através do nitrogênio líquido ou crioterapia. O que é o nitrogênio líquido? É uma substância, na verdade, um líquido numa temperatura muito baixa, em que a gente molha o cotonete no nitrogênio líquido e aplica sobre as lesões. E ele vai destruir as verrugas do molusco pelo frio, porque são temperaturas baixíssimas, né? Menos de 100 graus, quase menos de 200 graus de temperatura, então acaba destruindo pelo frio. Vai formar uma casquinha, essa casquinha cai e depois cicatriza nos próximos dias. Outras formas de tratar, bem interessantes, através de soluções de aplicar sobre as lesões. Também podemos deixar orientado para os pais, mas é sempre importante procurar o seu médico, não automedique seu filho, procure o dermatologista ou o pediatra para orientar o tratamento. São medicações que têm efeitos colaterais, podem destruir demais a pele do seu filho, né? Podem causar infecções, traumas, sangramento. Então, é uma doença benigna, tranquila de ser tratada, tem que ter paciência, mas é importantíssimo que o médico conduza esse tratamento para não ter nenhuma complicação. E esse tratamento deve ser acompanhado, inclusive. Muitas vezes a pessoa começa o tratamento, some algumas lesões, vai gerar uma irritação, que é normal, né? Esses remédios todos geram irritação. Essa inflamação gerada é que acaba destruindo o vírus. E muitas vezes a gente trata por partes. Às vezes a criança tem 2 dúzias de molusco. Então tratamos uma área específica, depois resolveram essas lesões, aí vamos para outra região. Tem que ter paciência. Então eu falo para os pais, tenham paciência, não é uma doença grave, porque é uma lesão autolimitada, uma doença benigna, pode contagiar outras crianças, sim, portanto tem que ter cuidado em relação a isso, mas é uma fase da vida da criança e essas lesões vão cicatrizar. Se não fizer nada, depois de 1 ano até 2 anos, elas costumam se resolver espontaneamente. Então é importante ter paciência, tratar devagarinho e os pais têm que estar junto aí do médico que está acompanhando. E por último, falamos aqui para responder a dúvida de vocês, o que os pais devem fazer com os filhos que têm molusco? Eles devem não levar mais à escola? Eles devem suspendê-lo das aulas, manter um isolamento de outras crianças? Não. A recomendação é proteger as lesões do molusco através da roupa. Se não for possível a roupa, coloca um band-aid, coloca um esparadrapo, alguma coisa que cubra as lesões, porque a transmissão é pelo contato. E isso geralmente já é suficiente para evitar a transmissão. Já que o tratamento é longo, não tem sentido a gente suspender uma criança das aulas por 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Isso traria muito prejuízo na aprendizagem escolar dessa criança. Então a recomendação para os pais, sim, proteja com roupa ou algum dispositivo. Natação é uma atividade já mais complexa. Tem estudos mostrando essa transmissão alta entre crianças que fazem natação. Natação, a gente tem uma tendência realmente a recomendar um período de ausência das aulas até as lesões estarem resolvidas e não correr o risco de disseminar para outras crianças ali no ambiente da piscina. Bom, espero que tenham gostado, inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e façam perguntas, né? Vai ser um prazer respondê-los. Um abraço, até mais.